Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa apresentação de conversa espontânea. Hoje é um tema muito interessante, novamente. Vamos conversar sobre o micro e o macrocosmos. Eu sou o Beni Souza e fazemos parte de um grupo no Facebook que é Estudos da Consciência do Novo Ciclo. E estamos aqui desenvolvendo esse projeto de conversa aqui no online. Então vamos abrir agora para a apresentação, para o cumprimento dos nossos participantes, cumprimentar as pessoas e para que a gente comece a nossa conversa de hoje. Boa noite a todos. Meu nome é Aristófanes, sou de Sete Lagoas, Minas Gerais, faço parte da Sociedade Brasileira de Eubiose e com muito orgulho, com muita gratidão, estou aqui mais uma vez para termos um bate-papo, um estudo aprofundado para que possamos aprendermos e desenvolver um assunto legal para com todos presentes. Gratidão mais uma vez. Obrigado, Aristófanes. Seja bem-vindo sempre. Vamos em frente aí para a nossa conversa, tá bem? Boa noite a todos. Meu nome é Jéssica. Estou aqui para aprender um pouquinho mais aí sobre o conhecimento com esse pessoal aí que tem bastante a falar aí para a gente. Obrigado, Jéssica. Seja bem-vinda novamente. Então, vamos iniciar a nossa conversa de hoje. Vamos imaginar que é o seguinte, esse tipo de atividade é uma coisa que deve despertar na gente um estado de bem-estar, de alegria. O conhecimento, hoje, ele é um motivo de alegria, porque quando a gente conhece o mecanismo da existência, o mecanismo das coisas, seja das coisas mais simples da vida, isso causa uma satisfação, porque a gente começa a entender o processo dos acontecimentos. E toda vez que a gente entende uma coisa, a gente tem mais autonomia, a gente tem mais flexibilidade e consegue fazer com que aquilo tenha um desempenho melhor. E a nossa vida começa a ter um sentido muito interessante. Então, a alegria, mas a alegria consciente é uma coisa que potencializa a nossa caminhada, potencializa a aquisição da consciência. A motivação para que a gente procure o conhecimento, ela tem que trazer satisfação, e essa satisfação faz com que a gente tenha cada vez mais interesse de crescer. É dessa forma que a gente supera a inércia, aquela dificuldade de a gente se aproximar e, às vezes, a dificuldade de entender. Porque, às vezes, a gente tem dificuldade de entender porque a gente ainda não tem, ainda não se integrou com aquilo, a gente ainda não decidiu que a gente quer crescer naquele sentido. Embora a gente veja que aquilo seja importante, alguma coisa seja importante, mas a gente ainda não se convenceu, a gente não tomou a decisão. Então esse é um dos motivos porque muitas vezes as pessoas não dão sequência e mais tarde é que vão ver que poderia ter antecipado um conhecimento que um dia passou despercebido. Então vamos entrar agora já no tema de hoje. Podemos ir já para o próximo, então vamos falar sobre o macrocosmo e o microcosmo. Inicialmente, antes de entrar propriamente no tema de hoje, vamos rever rapidamente ou fazer uma síntese da caminhada que fizemos até agora nas conversas anteriores. Nós vimos que o conhecimento da humanidade, ele tem uma origem, isso é uma origem transcendental, que nós conhecemos como sabedoria divina ou sabedoria das idades, ou ciência das idades. Sempre relembrando isto, porque são conhecimentos diferenciados do conhecimento acadêmicos das escolas, conhecimento adquirido no nosso dia a dia. Então, a sabedoria divina nos traz um leque de informações que faz com que a gente consiga olhar para a realidade, olhar para a simbologia das coisas
entender aquilo que a nossa mente concreta não tem ainda, não teria condições de entender sem esta ferramenta que a sabedoria divina nos dá. Então, nós vimos que existe a evolução e a involução. Dentro do processo evolutivo, vimos também que tem a evolução consciente e a evolução inconsciente, a evolução pelo karma, pelos acontecimentos, e a evolução que nós vamos conquistando à medida que vamos adquirindo consciência, vamos conquistando compreensão do processo. E aí nós passamos a andar conscientemente pelos estágios evolutivos da vida. Aí vimos também que dentro do conhecimento existe o falso conhecimento e o conhecimento real. Então, nós temos que aprender a diferenciar um conhecimento real de um falso conhecimento. E assim nós passamos por essas etapas, né, de compreensão do conhecimento até atingirmos uma maior amplitude da visão da existência da vida humana e do próprio meio onde a gente está inserido, que é a Terra e o Universo, e os reinos do qual evoluem também, paralelamente. Vimos também sobre os egrégoras, que são aqueles conglomerados de pensamentos e sentimentos que nós criamos no dia a dia, e o conjunto desses pensamentos forma os egrégoras das comunidades, dos grupos, das famílias, das nações e do próprio globo. E que os egrégoras são positivos e negativos, são os egrégoras que nós chamamos egrégor do amor, do bem, e também os egrégoras que contribuem para a desconstrução ou para trazer aquilo que nós dizemos que é o mal. E tudo isto acontece baseado nos princípios das leis universais. Então, as leis universais é que faz com que a gente continue caminhando, e quando a gente desvia desses princípios, a gente é trazido novamente pelas consequências das nossas ações. Ou a gente desvia para o lado negativo, há uma reação e a gente acaba compreendendo que aquela atitude não foi a mais correta e acaba tendo que voltar para o caminho do meio. Quando a gente ultrapassa demais, que começa a fazer atitudes muito inconscientes do lado do bem, também nós somos trazidos novamente para o ponto de equilíbrio pelo retorno que vamos recebendo. Então, no centro ali está a humanidade, que é a tônica da evolução nesse momento, é o ser humano com todos os valores do passado sendo experienciado nessa fase da evolução. Para falar do micro e do macro, ou do macro e do microcosmos, antes de pensar em macro e micro, imaginar a seguinte situação. Imaginemos que todo o universo tenha cumprido o seu papel e tenha desaparecido, nada exista. Há um momento que nada existe manifestado, nem a Terra, nem o ser humano, nada do que a gente vê à nossa volta, nem o espaço, nem as estrelas. Então, é um momento que a gente conhece como um período de descanso do universo. Tudo se recolheu. É conhecido como pralaya, ou um momento de não existência. No momento de não existência, só existe o eterno e a eternidade. Tudo existe e nada existe ao mesmo tempo. O espírito e a matéria se confundem no eterno, no sempre. É o momento da causa sem causa. É aquilo que está em todos os lugares ao mesmo tempo e também não se encontra em lugar nenhum. A partir do momento que o eterno, o imanifestado, esta causa sem causa, dá o primeiro impulso para se manifestar, então ele faz através de uma energia que
a gente conhece como substância primordial, a substância do eterno, onde não existe uma compreensão de como seria essa substância. É uma substância de tudo que existe, é o princípio, é o próprio eterno transformado nessa substância. Quando se fala de eterno, também se pode pensar no éter como uma substância também. Mas é o éter cósmico, aquele que é inimaginável para a nossa mente concreta. Então, o imanifestado é aquele que não está manifestado, aquele que não se manifestou. Então, este conceito inicial é para a gente perceber a grandiosidade daquilo que a gente chama de macrocosmos. A gente já percebe que nesse momento tudo está contido nesse eterno. Tanto aquilo que não está manifestado, como aquilo que virá a ser um dia, que virá a se manifestar, desde os planos cósmicos até a matéria mais densa e tudo que se manifestar como vida, energia e vida consciência no futuro. Aí, entrando já para na transição do imanifestado para a manifestação, você passa pelo aquele processo do momento em que o manifestado circunscreve um espaço no universo e passa a ser o ser que vai dar início à manifestação. Então seria o eterno, o zero astro, ou que nós chamamos de sol oculto do universo. Então ele se torna então a causa, é um zero com um ponto no meio, e depois ele se torna o segundo, ele se torna um zero com um traço e um círculo com uma cruz. Então aí ele se manifesta então como causa, lei e efeito. Dessa trindade surgem então 7 autogerados, 7 raios divinos. Esses 7 raios divinos são os meios pelos quais o universo vai sendo criado. Cada momento evolutivo, um raio divino então entra em ação. Jeová é conhecido como o homem cósmico, e ele constituído no hebraico por quatro letras, né, que é Yod, Ré, Vod, Ré. Essas 4 letras então vão espelhar os 4 movimentos da construção do universo, que nós vamos ver logo em seguida. E depois temos 3, a trindade, que está conduzindo o universo. Então, são 7 raios. Dos 7 raios, 4 vão se manifestar até chegar no mais denso e 3 depois vão dar sequência para a sutilização do plano de manifestação. Então aí vemos então o que a gente comentou, o zero astro, que é o primeiro plano de manifestação, onde a gente viu que no início, quando nada existe no universo e o imanifestado dá ao pulso de se manifestar, de se tornar de um estado de não existência, de não manifestação para um estado de existência e manifestação, então ele cria, se circunscreve o universo. E aí vem o primeiro momento que ele tem a primeira ideia, que ele como pai, o Criador, é o momento que há o segundo momento da criação, que é espírito e matéria, pai e mãe, e no quarto momento como pai, mãe e filho, ou seja, a causa, a lei e o efeito, para que as coisas aconteçam no plano da matéria mais densa, que vai ser os veículos que vão dar suporte para o processo de manifestação da divindade nos ciclos. Podemos seguir? Então aí vemos um desenho que a gente pode observar ali, aquela parte, o mundo das causas, o mundo das leis, os planetas e o mundo dos efeitos. Em cima o Criador, aquele triângulo com aqueles 3 círculos. O primeiro representa o Pai,
O azul representa a mãe e o vermelho representa a matéria, o efeito. Pai, a mãe e o filho, ou Brahma, Vishnu e Shiva, pai, mãe e filho, pai, filho e Espírito Santo. Depende da cultura da humanidade, da onde que houve a forma de quem transmitiu o conhecimento, mas a divindade é a mesma. Então, a Trindade então se manifesta ali em 7 hierarquias, como vimos anteriormente. Essa constitui então o plano das leis. O primeiro de cima, então, constitui o plano das causas, que é onde tem a ideia. O plano das leis é onde que a ideia é colocada em gestação, é colocada em planejamento para que seja executado. Aí desse plano então surgem os 7 planetas, cada um deles se manifestando por vez. Por exemplo, no primeiro sistema vem um sistema que gera do veículo mental, que vai ser um dia a mente que a humanidade vai ter no futuro. Então o ser humano nesse momento ele começa a ser gerado pelas primeiras hierarquias cósmicas, nesse primeiro sistema, nesse primeiro globo, a mente. A segunda hierarquia vai gerar então o nosso emocional, e a terceira, dando sequência. Então, no primeiro sistema, no primeiro momento, manifesta então as hierarquias da mente, que vão criar no primeiro globo aquilo que virá a ser a mente do ser humano no futuro, e os elementos que são gerados nesses primeiros sistemas é o elemento ar, está ligado com o nosso norte, e vai ser também o princípio do mineral. O segundo está ligado com o emocional, está ligado com o elemento fogo, segunda hierarquia, raio de criação, que entra em atividade, ligado ao reino vegetal, está ligado ao sul. No terceiro momento evolutivo, que vai ser criado aquilo que virá a ser o veículo vital do ser humano, está ligado com o elemento água, o reino animal, ainda antes mesmo de surgir o nosso planeta Terra. No quarto momento é que entra então o veículo que vai gerar o físico, a hierarquia que vai gerar o físico é que entra então a criação no nosso planeta, que é o que nós conhecemos que é a Terra. Aí surge então o elemento Terra, está ligado com o leste, e o tipo de vida que vai ter aqui é o ser humano. Então nós passamos pelo mineral, vegetal, animal, para depois, no quarto momento, ou poderia dizer no quarto dia da criação do universo, no quarto dia de manifestação, é que o ser humano então tem condições do ser humano aparecer no plano físico. Aí temos ainda o quinto e o sexto e o sétimo dia da criação, que são o futuro, nosso futuro, o futuro da evolução do nosso sistema, do qual nós fazemos parte, que temos que passar por 7 estados de evolutivo. Estamos então no quarto globo, e temos 3 globos ainda para ser trabalhados. Seguindo. O universo e a criatura humana. O que está em cima é como o que está embaixo, como diz no livro de Hermes Trismegistus. O universo e o ser humano. Ali nós colocamos uma ilustração para a gente fazer uma analogia com o que está no todo para aquilo que se manifesta em nós, né? Os veículos que se manifestam no ser humano. A constituição então do universo, nós temos ali, vimos lá que são 7 globos. Então, começando, tem o Sol, depois temos Mercúrio, Vênus, Terra e Lua, do ladinho. Aí nós temos Marte, aí Júpiter, Saturno. A constituição do ser humano, em analogia com a constituição do universo, os mesmos veículos que nós temos, os veículos sutis que nós temos, são os veículos dos planos do universo. Então, começando ali do mais denso, do primeiro para o mais sutil. Então, o primeiro seria o físico, que
está ligado então com um elemento da natureza, que é o Prithvi. Depois veria o vital, que seria o veículo vital. O terceiro, o emocional, que está ligado com o elemento fogo. O quarto veículo do ser humano está ligado com o nosso mental. Então nós temos o quaternário, que é o corpo físico, que é formado então pelo físico, vital, astral e mental. E a parte superior, que é o espírito, a parte da matéria, é o quaternário, e a matéria do ponto de vista desse evolutivo, porque essa matéria tem quatro níveis de matéria, desde o físico até o mental, e ela ainda tem as outras subdivisões. Em cima desse quaternário existe o triângulo, que é aquele mesmo que está lá no princípio do universo, que é o plano átmico, que é ligado às causas, o plano búdico e o plano da mente superior, ou mente abstrata, que forma o espírito. Então, o quinto e o sexto e o sétimo princípio no ser humano. Então, nós somos formados de corpo, alma e espírito. A alma é uma ligação das nossas emoções com a nossa razão, com o nosso mental. Seria o nosso emocional e o mental unido forma aquilo que evolui em nós, que é a alma. O corpo é o suporte de tudo o que acontece nesse período que a gente está fazendo essa experienciação no plano físico, na Terra. O microcosmo e o macrocósmico, ali olhando a Trindade, novamente, olhando assim como o reflexo dos planetas, né? Vendo quais são os planetas que estão envolvidos. Então, o primeiro é o Saturno, Sol na segunda hierarquia, o terceiro planeta Lua, para depois entrar o planeta Terra. Então, Sol e Lua e Terra e Saturno são o nosso passado. O presente, a evolução acontece agora no globo Terra e é o momento que está acontecendo a evolução na forma humana. Temos o nosso futuro, que é a evolução do quinto sistema, sexto e do sétimo, que está ainda por acontecer. Então, aquele triângulo que está de ponta para baixo indica que a consciência está descendo, fazendo a experienciação na matéria. E do outro lado, virado para cima, ele indica que a consciência está voltando para a sua fonte. Já está, no primeiro, ele está no sentido de adquirindo experiência, vida, energia, e no sentido de subida de vida em vida consciência. Aquele parte do quadrado ali embaixo representa os 4 momentos evolutivos anteriores, que é isso que nós vemos que está no ser humano, e o triângulo representa a trindade no ser humano, que está refletido ali como personalidade e individualidade. Ok, podemos fazer uma pausa aí, se houver um comentário, fiquem à vontade. Vou perguntar então. Perdão, pode falar. Não. Eu só vou fazer uma pergunta ali com relação esse slide aqui. Tem a ver com a Lemúria também, né, pai? Você poderia falar um pouquinho? Sim. Aqui nós estamos vendo dos sistemas anteriores, e agora, logo em seguida, nós vamos falar também das raças, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre a Lemúria. Então, antecipando um pouquinho sobre a Lemúria é a terceira raça mãe das raças que já aconteceram na face da Terra. Então, nós estamos agora na quinta raça mãe, e a quinta raça mãe é a raça ária. Mas antes da raça ária, já tivemos a primeira raça, que foi a raça bórea, depois a hiperbórea, e a raça lemuriana, que é o que a Jéssica está perguntando, né, está comentando. Então, a Lemúria foi o momento que a gente desenvolveu o nosso emocional. Está ligado, então, com aquele momento que o ser humano saiu de um processo evolutivo do qual ele ainda não tinha o mental, e só tinha as emoções, nós não tínhamos ainda individualidade como temos hoje, e com
a descida das hierarquias para dar o mental, que nós chamamos com a queda dos anjos. Então nós recebemos o mental. E é aí que começou então a acontecer a evolução do ser humano pelo lado da aquisição da consciência. Até então a gente evoluía como evoluem os outros seres que não têm ainda individualidade, que não têm, são almas grupos. Então está ligado com esse processo da Lemúria. A Lemúria é um momento de muitos acontecimentos e de muita transformação que aconteceu por um período muito longo, onde nós saímos de um estado ainda onde eram os cíclopes, a humanidade tinha um corpo mais primordial, e foi se desenvolvendo, aquele que tinha um olho só, e assim foi passando por várias fases, até chegar, depois que recebe a mente, ele foi adquirindo um formato mais apropriado para o futuro, e até chegar então a surgir a raça Atlântida. Os Atlântidos na Atlântida, então aí desenvolveu o mental com mais profundidade, que foi a mente concreta. Seria isso. Vocês queriam ver mais alguma coisa? Daqui a pouco a gente vai voltar a esse tema. Bom, esse assunto de macrocosmo, microcosmo, é um assunto muito interessante. Você fez uma colocação muito bem perfeita, e é um assunto que envolve muitos assuntos em cima de outro, né? Envolve as leis herméticas, né, que fala sobre do mental, que tudo é mental, que o Criador criou tudo pela mente, tudo é mente, né? O universo foi feito pela mente. Aí que entra a importância das palavras, para podermos assenhorarmos das nossas palavras e dos nossos pensamentos, porque Deus criou e pensou, aí passou a criar formas. Então a importância do nosso mental é muito fundamental nessa questão do macrocosmo, porque nós vamos criar realidades que nós vamos ter que um dia enfrentar. E, aliás, nós criamos realidades a todo momento. Nós, por exemplo, aqui no momento, estamos na live, estamos criando uma realidade através da nossa mente abstrata, da busca dos conhecimentos. Então, o macrocosmo e o microcosmo é uma coisa que está entrelaçada no modo de pensar, está muito entrelaçado dentro do outro, né? Como diz a lei hermética de Trismegisto, falou que tudo que está em cima é como o que está embaixo. Então, o que está no macrocosmo está também no microcosmo. Então, uma coisa é entrelaçada da outra, e faz nos ver a importância da nossa mente, do nosso modo de pensar, do nosso modo de falar, né? Para que, através disso, possamos criar uma realidade condizente com a nossa evolução e a evolução do todo. Então, é um assunto que envolve a cogênese. Então, eu acho essa parte mais importante dos nossos ensinamentos da eubiose, porque é um assunto que vai gerar por toda a vida, para podermos estudar como funciona desde a criação de Deus, do mundo, né, desde como Deus criou o mundo, e como nós criamos nossas realidades também, para nós termos que ter a consciência, transformar a nossa energia em estado de consciência. Então, é muito perfeito essa parte, é muito sem palavras. Isso mesmo, Aristóteles. É um assunto de grande profundidade. Aqui o objetivo nosso não é trazer conhecimentos, é apenas trazer um assunto para que desperte a vontade das pessoas a procurar um caminho mais que esclareça mais a própria existência. E esse é o nosso objetivo, fazer com que desperte dentro de cada pessoa que se aproximar desse tipo de assunto, para que veja que se lá dentro dela tem uma luzinha que está pedindo para caminhar um pouquinho mais. Esse é o nosso objetivo. Ok, como vimos anteriormente, estamos agora a evolução no globo Terra. Passamos então por 3 globos anteriores. Num desenvolvemos o princípio da mente, no outro desenvolvemos o princípio da emoção, no outro desenvolvemos o princípio do vital, e na Terra estamos desenvolvendo todos eles agora no plano físico. E mais o futuro ainda que está embutido em nós, que vai acontecer no futuro, que seria o plano, a mente abstrata. Até agora desenvolvemos uma mente concreta, até no ser humano de 4ª raça,
E nós temos ainda no futuro para desenvolver a mente abstrata e a mente intuitiva, que é o búdico, e a mente crística, que é a compreensão total ou a integração total com todos os planos mais densos com os planos divinos, que chamamos de divino, que é o espírito, que é Deus, aquele que a humanidade chama de Deus, que seria essa consciência cósmica que a tudo e a todos rege, que é a lei. Então, ali estamos olhando para uma representação onde a gente primeiro vai olhar qual é o objetivo evolutivo. Alguns dos objetivos que a gente vai ver aqui, que é criar e desenvolver 7 veículos de manifestação, ou seja, 7 corpos, 7 estruturas para que a consciência divina, que é o espírito, possa adquirir experiência na matéria, possa fazer a transformação da matéria, porque a matéria ainda não atingiu o seu potencial total de iluminação. Então é para isso que existe a existência. É uma coisa relativamente, olhando dessa maneira, relativamente simples de compreender. O espírito é aquela parte da matéria que já tem consciência do todo. A matéria é aquela parte que ainda não está consciente de quem ela é. Mas o espírito, para se projetar no plano mais denso da matéria, ele não tem veículos para se projetar aqui. Então, o que ocorre? A criação das 7 hierarquias, para que cada hierarquia construa veículos, ou construa um corpo, para que o próprio espírito venha a ter esse veículo para ter experiência no plano mais denso, que seria quando surge o planeta mais denso, que é o quarto planeta, que no nosso caso é a Terra, e o ser humano, e todas as criaturas que têm veículo físico, cada um evoluindo no seu plano de estágio de consciência. Então, no primeiro, esses veículos, cada um deles vai desenvolver, então, um estado de consciência correspondente. Aquele veículo, quando o espírito está desenvolvendo a sua consciência no plano etérico, ele está desenvolvendo um tipo de consciência, né, na matéria física, no plano físico. Quando ele está desenvolvendo no plano etérico, ele está desenvolvendo outra consciência. No plano das emoções, outro estado de consciência, e no plano da mente concreta, outro estado de consciência, que é o mental concreto. Todos esses planos, eles têm outros subplanos. E assim, até chegar ao 7º, que é o plano átmico, né? O plano do quinto, eu tenho o 5º, mente abstrata, e o 7º, que é o 6º e o 7º. Bem, essa caminhada faz com que a gente transforme a vida, a energia, que é a energia da vida que desce para evoluir, em vida-consciência, para que a gente compreenda e se una ao espírito. Então, a vida, a energia se transforma em consciência. No primeiro momento evolutivo, então, se forma das raças aqui no planeta Terra. Então, vemos ali o planeta Terra, aquele triângulo representa a trindade que conduz a evolução, sempre, né? E quando chegou na Terra, vai caminhando, a evolução vai caminhando do norte para o sul e do leste para o oeste. Então, no primeiro momento, no norte do planeta, quando o planeta ainda nem era sólido ainda, surgiu então a primeira raça, que é a raça Bórea, que a gente conhece como raça Bórea. Essa raça, então, teve a função de desenvolver, trazer esse primeiro estado de consciência, que é dar o princípio do físico. Aí a segunda raça, conhecida como Hiperbórea, já um pouco bem depois desse primeiro longo período de evolução da primeira raça, o planeta ainda não era sólido como é hoje, mas era mais denso um pouco do que da primeira. Então desenvolveu um estado de consciência na segunda raça, que seria o nosso veículo emocional. Está ligado com a segunda hierarquia. Na terceira, que é a que a Jéssica falou já hoje, é onde desenvolvemos o vital
Também passamos a ter o físico. Então, o ser humano passou das primeira e segunda raça já para a parte mais densa. E desenvolvemos, então, essa parte do instinto, essa parte da emoção misturada com o instinto, porque vai sendo sempre cumulativo. A consciência anterior vai acumulando com um novo estado de consciência. Então, as hierarquias se juntam, da primeira se juntam com a segunda, depois, para fazer a terceira, junta a primeira e a segunda com a terceira, para surgir a quarta. Então, a primeira, a segunda e a terceira se unem com a quarta para formar o quarto momento evolutivo. Então, no quarto, então, surgiu a raça Atlântida, o Atlântida, que tinha a missão de desenvolver o mental, a mente concreta. E onde a gente se encontra agora? Agora a gente se encontra na raça Ária, que nós temos então a missão de desenvolver a mente abstrata, mental abstrato, mental superior. E qual que é o nosso futuro? Nós temos ainda a raça do futuro, mais 2 estágios de evolução no futuro, como raça-mãe. Mas na raça Ária nós estamos, ali colocamos que ali nós temos os 7 corpos, né, e os 7 corpos, nós temos as 7 raças-mães, e cada raça-mãe desenvolve 7 sub-raças, ou seja, 7 estágios de aprimoramento. Nós, neste estágio, estamos dentro da raça Ária no 5º estágio, e já criando condições para o 6º e para o 7º estágio de evolução. Nós estamos criando a semente da 5ª e da 6ª sub-raça agora aqui no hemisfério sul. Anteriormente, nós de olhar no mapa, a evolução começou vindo lá do Oriente para o Ocidente, e assim foi caminhando para o Ocidente, até nesse momento a tônica está aqui, nessa região do mundo. Todo mundo está desenvolvendo esse estado de consciência, mas nesse momento a caminhada da lei está projetada nessa região, fazer com que daqui surja uma sementeira de uma nova civilização. As civilizações anteriores passaram por essas partes do globo, agora continua daqui para frente. Bem, com este comentário, a gente tem uma visão geral do cosmo, do macro e do micro. E aqui no ser humano, aí a gente percebe uma figura do ser humano, ali tem uma silhueta ali com os chakras, os 4 chakras que representam o quaternário e 3 que representam o espírito, o ternário superior. Vemos também um ovo áurico, onde espelha também as cores, né? Cada estado de consciência que a gente atinge, cada veículo ele tem uma cor. É lógico que essa cor ela não é uniforme, assim como a gente está vendo aí. A uniformidade ela acontece na medida que o ser humano vai adquirindo equilíbrio e vai havendo uma cor mais harmoniosa. As cores elas são reflexo do que a gente pensa, do que a gente sente. Então são, de acordo com essas leis universais, à medida que a gente vai evoluindo, essas cores, por exemplo, quando a gente está triste, há um reflexo de uma cor mais densa no nosso corpo. Quando a gente está alegre, há um brilho no nosso. Quando a gente se dedica às coisas superiores, as cores são mais são nos planos superiores, cores do azul, do amarelo. Quando a gente se dedica às coisas inferiores, são ligadas ao vermelho, as cores tônicas mais densas. Isso vai acontecendo gradativamente, a mudança, à medida que nós vamos compreendendo e vamos mudando o nosso estado de consciência. Do lado temos um gráficozinho, que temos o triângulo, e aquele quadrado, se abrirmos o quadrado, o que ele espelha? Espelha a silhueta do ser humano, né? Que seria, a gente colocou ali como primeiros a causa, lei e o efeito. Então nós temos espírito, alma e corpo representado também ali. Algum comentário? É um assunto muito interessante mesmo. Assim, eu comparo o macrocosmo e o microcosmo, porque o microcosmo é um micro-universo, né? E o macrocosmo é o universo superior, o universo maior, né? E eu comparo assim, hoje eu vi um vídeo muito interessante. Eu vou tentar resumir o vídeo para não reter muito assunto, porque é um assunto eu achei muito interessante.
O Fitch falou assim, existe uma pessoa, vou pôr o nome de uma pessoa, um ser humano chama João, Maria, José e assim por diante. Então, o ser humano, na forma externa, é um macrocosmo. O que vai conduzir a vida dele vai depender do micro que está dentro dele, que é o nosso ser interno. Porque nós somos condutores de energia. Então, o que você pensar, o que você vibrar, o que você agir, vai dar toda incentivo, influência em cada ser humano que está caminhando no caminho do macrocosmo. Quando você conscientiza, por exemplo, nesses estudos de agora, a grandeza da criação de Deus, que você é uma divindade, que você é um ser divino, que você é um co-criador do universo, isso vai elevando o ser e cada ser vai sendo conduzido para um patamar de elevação. Então, o que eleva o macrocosmo é o estado de consciência, como você falou. O estado de consciência que vai transformar a pessoa em um ser divino. Então, esse vídeo mostra que nós todos criamos pensamentos ao longo de nossa vida, uns mais densos, uns mais elevados, uns mais sublimes, e as atitudes também. O que diferencia em cada pessoa é o modo que a pessoa está vibrando, o que ela está criando, o que ela está vibrando, o que ela está sentindo. Isso faz com que a pessoa adquire um estado de consciência mais elevada. Então, depende muito da pessoa estar pensando. Então, se a pessoa pensar positivamente, que ela conscientizar que a divindade que há dentro de mim, aí dentro de cada um, aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai se elevar e vai se tornar um só ser. Assim como está em cima, está embaixo. O micro igual ao macro. Então, eu achei isso perfeito, esse vídeo. Eu queria passar para vocês. Isso foi um experimento muito interessante. Um vídeo não é da Eubiose, mas eu vi o vídeo sem querer na internet e achei muito interessante essa comparação. Muito bom. Então, Aristófanes, é isso mesmo. Nossa caminhada é essa busca de unir, de integrar o que está embaixo com o que está em cima, integrar-se conscientemente com o todo. E isso é uma caminhada, um processo é um trabalho que tem que ser feito. Para se fazer isso consciente, é preciso que cada um de nós comece a caminhar no sentido de fazer um trabalho de compreender esse mecanismo evolutivo, compreender essas leis, e para conseguir começar a pensar, sentir e agir em harmonia com esses princípios universais. Então, é conhecido como a harmonia das esferas, a lira aquela trindade, ela é conhecida também como a lira de 3 cordas, né? Essa lira de 3 cordas, que é aquela trindade, ela é que dá o tom da evolução, ela que conduz, ela que faz com que a evolução siga numa sequência harmoniosa. E a harmonia acontece quando as outras 4 cordas que a gente viu, que são 7 princípios, as outras 4 cordas, elas começam a ser afinadas, vamos chamar assim, por isso que existe no instrumento, o músico ele faz afinação. Então nós somos a criatura que temos que ir fazendo afinação, nos afinando as nossas 4 cordas com essas 3 cordas superiores, que seria tornando então a lira de 7 cordas, seria fazer com que nós tocássemos um dia, chegue a tocar o som divino e ao mesmo tempo o instrumento, que seria o nosso corpo físico, vital e astral, passasse a vibrar na mesma sintonia e harmonia dos instrumentos cósmicos, que seriam essas 3 cordas. E aí é que entra a harmonia, melodia e ritmo, porque a primeira corda, que é o Pai, que é o primeiro trono, ele traz então o princípio da harmonia, que é aí a segunda ele traz a da alma. A primeira é da causa, né? A segunda é da alma, que é a melodia.
E o ritmo é atividade, é fazer as coisas acontecer, colocar em prática esses princípios universais e transformar a matéria que nos compõe. E quando falo em matéria, não é só o físico, né? O físico ele é a estrutura básica. É transformar a matéria mental e colocar ela em harmonia com os princípios superiores, transformar a nossa matéria emocional, colocar em harmonia com os princípios superiores, transformar, que seriam nossas emoções. Ou seja, a mente compreender e organizar as emoções. E a nossa matéria etérica, a nossa matéria dos veículos que nos compõem, que nos dá a vitalidade, a saúde, que elas sejam, que nosso corpo etérico se torne saudável, luminoso e cada vez mais luminoso. À medida que nosso corpo etérico vai se tornando luminoso, ele vai se tornando o nosso veículo de manifestação fora do corpo físico, para que a gente tenha condições de perceber, inclusive a nossa mente, nossa alma, tem condições de perceber esses princípios, essas vibrações superiores e compreendê-las e fazer com que a gente se harmonize com elas, conscientemente. Então esse é o caminho. O macrocosmo pode ser visto desde do todo o universo, como vimos agora há pouco, com o ser humano é o ser micro, mas também pode ser um átomo, o microcosmo como um átomo, até menos ainda, porque no átomo está a representação de tudo que existe no universo em miniatura, e é tanto que ele representa, inclusive, um sistema planetário, né? Com a sua estrutura, que é a estrutura atômica e a sua forma que ele apresenta. Então é isso. É um assunto muito, muito legal e a intenção é a gente conversar de uma forma sem querer passar conhecimentos, que é só para a gente despertar uma vontade de caminhar e para as pessoas aí procurar por sua própria vontade e a se aprofundar e quem sabe fazer um estudo mais sério desses conhecimentos. E porque nós estamos agora, fechando então esse nosso momento, a humanidade ela está vivendo num momento muito, muito interessante mesmo, porque é um momento que tudo é possível a gente compreender. Houve momentos no passado que a gente não tinha como ainda, não tinha uma estrutura mental para compreender o processo como um todo. Hoje nós já somos o quinto tipo de ser humano. Então nós somos aqueles que temos a obrigação de desenvolver a mente abstrata. Mente abstrata significa tem 4 pontos que a gente já caminhou e nós somos no centro, e é no centro do círculo. E esse centro do círculo, então, para ter harmonia, os 4 pontos têm que estar totalmente equilibrados. Esse é o ser humano de hoje. E aí vai surgir o 6º e o 7º ponto. Aí vai surgir, então, o 6º ser humano e o 7º ser humano, que já pode ser antecipado hoje pelo nosso estado de consciência, de compreensão, se nós quisermos. Do contrário, a gente vai continuar evoluindo, mas inconsciente. Vamos passar para o ciclo seguinte, no entanto, sem compreender o processo, e aí vamos ter mais dificuldade de compreender aquilo que acontece hoje, no dia a dia, e talvez vamos se queixar mais da vida. E se a gente olhar a vida como ela realmente é, agradável, perfeita, ela tem ela tem um objetivo, tem uma razão da gente estar aqui. Então, cada minuto nosso aqui ele é fundamental para que a gente se integre conscientemente no universo. Ou não. Ou então a gente deixa as coisas acontecer e depois a gente vai compreender que às vezes vai ter que fazer o trabalho novamente, né? É como os antigos falavam, né? É melhor a gente fazer o que tem que fazer logo, porque senão vai ter que fazer igual mais tarde. E aí repetir de ano não é muito, muito legal, né? A gente repete quando tem que repetir, mas o legal é que ele não precisasse se repetir.
Então, agradecemos a presença da Jéssica, a presença do Aristófanes, e deixamos o convite para aqueles que querem se aprofundar, que procurem uma escola da Sociedade Brasileira de Biose, um departamento na sua cidade, ou então no site oficial da Biose vai encontrar as informações de como fazer a sua iniciação, fazer um estudo, fazer um curso à distância. Um abraço para todos, e vocês quiserem também falar dar um abraço aí, falar alguma coisa antes de terminarmos, fiquem à vontade. Eu queria agradecer mais uma vez esse convite, esse bate-papo foi muito agradável, muito útil, e que quem está nos assistindo, eu dou um grande conselho: a vida é cheia de momentos, cheia de oportunidades, e a gente está nessa vida para nos reconstruir com consciência. Cada um vive a vida que deseja, mas quando temos o autoconhecimento das coisas, as coisas se tornam mais fáceis. A gente passa a aprender mais as coisas com consciência, passa a entender um pouco como funciona a lei da vida, porque vivemos em leis, e essas leis, muitas vezes, ela vem nos mostrar a realidade das coisas. Então, a oportunidade está aí. Espero que todos estejam bem, que vivem no bem, no bom e no belo, e que a luz divina irradie seus corações. Não esqueça que cada um é um ser divino. A minha divindade está em mim, está em cada um de todos nós. E essa oportunidade está aí para podermos cada vez mais nos transformar como seres melhores. A minha gratidão eterna. Valeu. A Elisa está aqui também, né? Participando aqui. Eu quero agradecer mais um dia aí por essa troca e esse conhecimento. Obrigada. Então, muito obrigado então a todos, obrigado àquelas pessoas que vão assistir, que estarão assistindo, você que vai estar assistindo agora. E um beijinho para a Elisa, né, que está ali também, veio aqui no final fazer uma pequena participação. Então, um fraterno abraço e que fiquem bem, que tudo aconteça de acordo com que a lei tenha reservado para cada um de nós. Até o próximo sábado. Até o sábado que vem, com certeza. Boa semana. Até mais. Até mais. Valeu.